corações de todos aqueles que acreditam neste ensino, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Também de hoje seja todos nós para a nossa felicidade e para que cada um de nós possamos receber as bênçãos e as graças da espiritualidade amiga dessa casa. E para dar início aos trabalhos da noite, convido a Luciana para fazer a leitura preparatória. Quando 14, encarnados e desencarnados presentes. Vinha de luz, o Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vida conjugal. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a cena comum, explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, dos desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, no círculo do cristianismo. Os cônjuges, como Cristo, acolhem acima de tudo as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre os espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se ao lado puro e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa. Lembra-te de que ela é a mãe de teus filhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu? Assim seja. Assim seja. Mergulhados nesse bálsamo em volta dessa casa, para que ele possa animar as nossas almas peregrinas por esta terra do Espírito, onde todos, como espíritos encarnados, estamos a ler provas ou expiações. E por isso, Senhor, sabemos que é maravilhoso que a tua grandeza ilumina sempre os nossos passos e os nossos caminhos. Porque nos deste o maior Espírito, o maior representante de tudo na terra, Jesus,
como guia de vida. Por isso, Senhor, nos encontramos unidos nessa casa, para podermos louvar, para podermos agradecer, para que também possamos nos encher da sabedoria, do conhecimento, da verdade e da luz, que nos auxilia na direção dos nossos passos, mesmo sabendo, Senhor, que temos que carregar a nossa cruz, que temos que subir as estradas escarpadas do Calvário, na esperança de que possamos um dia alcançar a ressurreição gloriosa. Por isso, Jesus, sede sempre em nosso favor, e no seu favor de todos aqueles que se encontram reunidos nesse altar, encarnados e desencarnados, afetos e desafetos, Senhor. Porque todos somos seus filhos, porque todos somos irmãos nessas estradas hoje. E agora também, Senhor e Senhora, o nosso irmão Roberto, que ficará responsável pela realização desta noite, que a sua palavra seja santa e reconhecida, que ela possa coar em nossos corações. Por isso, Pai, nós nos entregamos em tuas mãos e faz de nós instrumento de luz, amor e paz, que assim seja. Para a leitura do Evangelho, convido a Manuela. Bem-aventurados que são misericordiosos, instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar a ofensa é mostrar-se melhor do que é. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto os fortes, duros, fartos, duros, exigentes e flexíveis, por nos artes de rigor, até por uma ofensa leve. Como querereis que Deus esqueça, porque cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para seres indulgentes e para não vos tornar merecedores da infectiva que lhe lançaste. Admitamos que em nada, em dada circunstância, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de empresário e que não fizeste degenerasse em aquela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impediste, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem,
com referência ao seu adversário. Eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que ele é vivendo, comentando que ele tem o que merecido. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei, nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração, os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de umas palavras dissimuladas. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo Apóstolo, 1931, para os Os livros que foram oferecidos dessa noite trará sobre responsabilidade do nosso irmão André, falará sobre quanta honra é a de Jesus abençoe Jesus em minha casa e sua. Boa noite a todos. Deixa eu ligar. Bom, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Bom, como foi dito na leitura do nosso Evangelho hoje sobre perdão, uma coisa que nós sempre ouvimos falar, e fica muito difícil, inclusive, para alguns, de conceder esse perdão, como diz o Evangelho, o perdão verdadeiro, não aquele da boca para fora, mas aquele perdão do coração. O perdão no Espiritismo é um caminho para a cura e evolução. O perdão é uma das mais belas e poderosas ferramentas que temos para transformar nossas vidas e alcançar a paz interior. O que é o perdão? O perdão nada mais é do que um ato de liberação de todo ressentimento, de tudo quanto é mágoa e daquele desejo de vingança que a gente tem. Foi dito aqui também, às vezes você perdoa a pessoa e quer que ele sofra algo na frente, que ele não consiga algum intento, sempre com aquele desejo, eu perdoo ele, mas que ele vá lá na frente, tropece, que bata, que faça. Então, isso é um desejo de vingança, então não é o perdão. O perdão não significa esquecer ou justificar a ofensa. Então, perdoar não quer dizer que você vai esquecer. Você vai perdoar, vai saber que a pessoa lhe fez um mal, mas não vai ter mais aquele remorso dentro de si. Sem liberar o peso emocional que ele carrega, né? O perdão é um presente que damos a nós mesmos, permitindo-nos seguir em frente
com mais leveza. Com mais leveza. O processo de perdoar. O processo de perdoar. Eu estou com calor. O perdão é de fato uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal e para alcançar a paz interior. Porque toda vez que você tem remorso de alguém, isso eu digo que eu sou experiente nisso, ou seja, eu tinha algum remorso, algum rancor de pessoas que trabalharam comigo, que andavam comigo, que viviam comigo, e aquele negócio, toda vez que eu ouvia falar no nome da pessoa, ouvia a pessoa, qualquer coisa, aquele negócio me dava um rancor por dentro. E isso me deixava com garganta inflamada, com dor de cabeça, daquele jeito. Então, a partir do momento que eu disse assim, o que ele fez é dele, não é meu. Então, eu comecei a viver melhor. Então, perdoei o problema dele, não me fez mal, certo? Veio aquele mal, mas não me fez mal mais. Por quê? Não comecei a sentir, a absorver aquele mal que ele me fez, né? Então, ele não me liberta do peso do ressentimento, de raiva, da mágoa, e permitindo que sigamos em frente com mais leveza e clareza. Perdoar não significa esquecer ou justificar o erro. É um ato de libertação pessoal onde escolhemos abrir mão do ressentimento. Perdão é um processo gradual. Ao pouco, você não vai chegar agora, te perdoe e pronto, vai embora, não. Aquele perdão você vai, com o tempo você vai aprendendo a esquecer aquela mágoa, aquele rancor, começar a olhar para a pessoa diferente, e por aí vai. Vai tempo a tempo, né? Isso tem o autoconhecimento também, que é o perdoar a si próprio também, que a gente vai falar mais adiante. E muitas vezes a gente comete o erro, e esse erro a gente acha que o erro é do outro. Mas será que aquele outro não errou por conta do nosso? Então a gente tem que analisar, colocar no lugar do outro para poder resolver essa situação. Perdão é um processo gradual, né, que exige tempo, paciência e autocompaixão. Perdoar a si mesmo é tão importante quanto perdoar os outros. Todos cometemos erros e aprender a nos perdoar é essencial para o crescimento pessoal. Lembre-se de que o perdão é um presente que você dá a si mesmo. Ao perdoar, você se liberta do peso do passado e abre espaço para a paz, a alegria e a plenitude de sua vida. Perdão no Espiritismo. O perdão, como um dos pilares da doutrina espírita, é ensinado por Jesus Cristo. Isso aqui são os detalhes que eu vou falar sobre isso. A importância do perdão para a evolução espiritual e a superação do karma negativo, né? O perdão como um ato de amor e compaixão, tanto para com o outro quanto para consigo mesmo. Vamos lá agora, o perdão como um dos pilares da doutrina. Na doutrina espírita, o perdão ocupa um lugar central, sendo considerado um dos pilares para o desenvolvimento espiritual e a conquista da paz interior. Essa visão se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo, que sempre pregou a importância do perdão como forma de amor e de misericórdia. Jesus Cristo foi um grande exemplo de perdão, tanto em seus ensinamentos quanto em suas ações. Ele nos ensinou a perdoar nossos inimigos e amar uns aos outros, mesmo diante das maiores ofensas. Nós temos vários exemplos na Bíblia a respeito disso. Quando Jesus diz que todos nós temos pecado e aquele que não tiver pecado, né, que atira a primeira pedra. Nós sabemos dessa passagem. A passagem do Pai Nosso, onde pedimos a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos os nossos devedores, é o exemplo claro da importância do perdão na doutrina cristã. Então, aqui, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, né? Então, como é que você quer que Deus lhe perdoe se você não perdoa o próximo? Então, tem que também começar a perdoar a si próprio, o próximo, para que Deus possa lhe perdoar também. Então, chegando Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está lá em Mateus, 1 Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22. Então, assim, sempre que alguém, um irmão, cometeu uma ofensa a você, você tem que perdoar. Se for 2, 3, 4, 5 vezes, perdão. Quanto mais perdoar para você, melhor.
Qual é essa importância agora do perdão na vida familiar? O perdão promove a cura emocional e física, que libera o corpo e a mente do peso do ressentimento, né? O perdão fortalece os relacionamentos, construindo laços de confiança e de respeito. O perdão nos aproxima de Deus, permitindo-nos experimentar a paz e a alegria que Ele nos oferece. Deus nos oferece uma paz, uma alegria. Ele não quer ninguém triste, não quer ninguém sofrendo, ninguém machucando o outro. Então, o perdão fortalece os relacionamentos. Às vezes você está dentro de família e ocorre que entre irmãos, briga. E aquela confusão, por conta de uma palavra que um diz, o outro começa a ter ressentimento. Mas a partir do momento que ele começa a se pôr no lugar do outro, por que ele fez isso? Será que eu não sou culpado também? Começa a perdoar o outro, aquele relacionamento tende-se a ficar bem mais forte do que antes. Quando você perdoa, reconhece os erros seus e os erros do outro. Então isso aí começa a fazer o relacionamento, o laço mais forte. Vai ter mais confiança e respeito, porque seu irmão vai saber que você cometeu um ato por algum motivo besta, né, fútil, e aí consegue liberar aquele rancor dentro de casa, um olhando para o outro, com cara feia. O perdão nos aproxima de Deus. Esta é uma perspectiva profundamente espiritual e pessoal, ressoando com muitas tradições religiosas e filosóficas. O perdão, de fato, pode ser visto como uma ponte para a conexão mais profunda com o divino, abrindo caminhos para a paz e para a alegria. A paz que Deus oferece transcende a compreensão humana. É uma paz profunda e duradoura, que permanece mesmo em meio às dificuldades. A alegria que Deus oferece é uma alegria plena e verdadeira, que brota do interior e se manifesta em todas as áreas da vida. Todos nós sabemos, quando nós estamos em algum lugar alegre, vivendo bem tranquilo, sem problema, aquela vida flui, o dia passa tranquilo, você sempre tenta mais. Quando você tem qualquer rancorzinho, qualquer deslize que você tenha, tem um rancor, seu dia parece que desmoronou, se acabou tudo. Então, ao praticarmos o perdão, abrimos nosso coração para a ação de Deus em nossa vida, permitindo que a sua paz e a sua alegria preencha a gente por completo. Quais são os obstáculos existentes no perdão? Nós falamos sempre isso, desses obstáculos. O principal deles é o quê? O orgulho e a dificuldade em admitir os próprios erros. Sempre quando tem algum problema, a gente diz que o erro é do outro. O erro é do outro, certo, que o outro errou, mas por que ele errou? É aquele negócio, se põe no lugar do outro e veja o que foi por que ele cometeu aquele erro. Talvez você se põe no lugar dele, você vai compreender e chegar até o perdão. O medo de ser vulnerável, de se machucar novamente. A gente não quer perdoar porque acha que perdão é fraqueza. Você vai perdoar uma pessoa que lhe faz um mal, que lhe bate, alguma coisa, você acha que é fraqueza. Aí o quê? Não vai querer perdoar ele e não vai querer se aproximar porque vê que vai se machucar novamente, né? A falta de compreensão sobre a importância do perdão para a própria felicidade. Esses são os obstáculos principais para a ausência do perdão, né? O orgulho e a dificuldade em admitir os próprios erros, falei anteriormente. O orgulho e a dificuldade em admitir os próprios erros são barreiras significativas para o crescimento pessoal e para a construção do relacionamento saudável. Eles nos impedem de aprender as nossas falhas, de pedir desculpa e de buscar reconciliação. O orgulho nos cega para as nossas próprias falhas. A pessoa orgulhosa acha que sempre está certo e o outro é que está errado. Ele nos leva a acreditar que estamos sempre certos, e os outros são culpados por todos os nossos problemas, né? Os problemas que ocorrem. O orgulho nos coloca em uma posição defensiva, impedindo-nos de ouvir críticas construtivas e de reconhecer nossos erros. Muitas vezes a pessoa erra e não quer ouvir alguém dizer: você errou, você está errado. Olha, não tem que ser assim, você acha que não, porque você vai se sentir inferior por conta daquilo, não. Na realidade, quando a pessoa vai lhe orientar, é muito mais plausível você receber uma crítica construtiva do que aplauso e por trás malhar, né? É o que acontece muito. Ao superarmos o orgulho e a dificuldade em admitir erros, abrimos caminho para a transformação pessoal
para a construção de relacionamentos mais saudáveis e para uma vida mais plena e feliz. Como praticar o perdão? É meio complicado, né? Mas vamos lá. Reconhecer e aceitar os próprios sentimentos de dor e raiva. Buscar compreender as motivações do outro, colocando-se em seu lugar. Falei anteriormente sobre isso. Orar e pedir a Deus para ajudar a liberar o ressentimento e a cultivar o perdão. A oração sempre ajuda a gente em muitas coisas. Quando você para, respira e começa a orar, você parece que desce um degrau daquele patamar que você está eufórico e relaxa, e você começa a pensar. Por isso que a gente, confia muitas vezes, quando a pessoa ofende, a gente para um pouquinho, dá aquela respirada, 1, 2, 3 respiradas fundas e aí dá a resposta. Foi o que a gente falou ontem, porque a emoção, se você responder naquela hora por emoção, aquela atitude lá pode ser maléfico para você. Praticar compaixão e a empatia, buscando enxergar o outro como um ser humano imperfeito, como nós. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos nossas imperfeições. Buscar compreender motivações do outro, colocando-se no lugar. Vamos dar um exemplo aqui. É um exercício poderoso de empatia e compaixão. Essa prática nos permite transcender o julgamento superficial e construir pontes de entendimento e conexão genuína. Coloque-se no lugar do outro. Tente imaginar como você se sentiria na mesma situação. Vamos tentar fazer esse detalhe. Às vezes a pessoa comete um erro. Certa feita aqui teve um comentário de uma irmã nossa que na rua alguém não dá bom dia. Ela também não dá bom dia. E aí ela não me dá bom dia, não me responde, aí pronto, começa a ficar aquele negócio. Mas por que ela não dá bom dia? Será que ela não esperou que você seja a primeira a dar, que você seja a primeira a sentar para fazer a palavra? Então, são detalhes que ocorrem na vida da gente. São coisinhas que a gente tem que sentir para resolver a situação. Reconheça as emoções. Demonstre que você compreende os sentimentos do outro, mesmo que não concorde com as suas ações. Compreender não quer dizer que você concorda. A pessoa comete um erro lá, você não vai concordar com aquele erro, mas você compreende porque ele fez aquele erro. Então aí você começa a perdoar ele e começa até talvez a orientar, se ele também aceitar da sua orientação, né? Evitar julgamento. Lembre-se de que todos nós cometemos erros e que as pessoas têm suas próprias razões para agir como agem. Ao praticarmos a compreensão, criamos um ambiente de respeito mútuo e empatia, onde as diferenças são valorizadas e os conflitos são resolvidos de forma construtiva. O perdão de si mesmo. Sem mais que eu coloquei assim, porque tem muita, principalmente mulheres, né? Homem gosta de dizer barriga de chope e tal, mas tem mulheres que por conta de uma certa gordurinha se sentem, sei lá, inferior, tal. Ela não se perdoa por como ela é. Então, foi o exemplo que eu coloquei dessa situação. Ela barrigudinha, toda ela se acha, sei lá, inferior. E por isso ela começa a se machucar, a se punir, né? A importância de perdoar a si mesmo pelos erros e falhas do passado. Vamos falar sobre isso. A autocompaixão como passo fundamental para a cura e a transformação interior. A compreensão de que somos seres humanos em constante aprendizado e evolução. Nós estamos todos aqui para aprender e evoluir. Autocompaixão. Autocompaixão é um conceito poderoso que nos convida a tratar a nós mesmos com a mesma gentileza, compreensão e cuidado que ofereceríamos a um amigo querido se estivesse sofrendo. É um passo fundamental para a cura e a transformação interior, pois nos permite cultivar um relacionamento mais amoroso e compassivo conosco mesmos. Pratique a atenção plena. Reserve alguns minutos por dia para meditar ou simplesmente observar seus pensamentos e sentimentos sem julgamento. Não quer dizer que você vai parar e se punir por conta de algum erro que você fez. Não, mas você vai. Eu citei uma certa feita aqui o exemplo do espelho, e tem uma citação na passagem bíblica, onde o ser, né, todo dia no final da tarde, olhava para o espelho e começava a pensar em tudo que ele fez durante o dia. E aí ele começava a ver se eu fiz certo, se eu fiz errado, começava a fazer autoanálise, autoconhecimento. Então isso aí você vai resolvendo. Se você errou,
tente não errar de novo. É evolução, nós estamos aqui para isso, né? Praticar a atenção plena. Usar a linguagem da compaixão, substitua palavras de autocrítica por palavras gentis e encorajadoras. Barriga de chope, essa barriga é tão fofinha, um travesseirinho, tal, esse negócio, não vai dar certo, barriga feia, tem uns pedaços, batendo no joelho, né, velho? Mangado de mim, assim, porque assim, o que é que eu faço aqui? Isso é charme. Então, a gente tem que se conhecer e perdoar a si mesmo. Não porque você é mal feito, é gordo, é feio, é bonito, é qualquer coisa, você está se punindo por conta disso. Então, já começa o perdão consigo mesmo, né? Cuide de si mesmo, dedique tempo a atividades que lhe tragam alegria e bem-estar. A autocompaixão não é um sinal de fraqueza, mas sim de força e coragem. É um ato de amor próprio que nos permite viver com mais leveza, paz e alegria. Uma conclusão sobre essa parte que falamos. O perdão como caminho contínuo no aprendizado, conhecimento e crescimento espiritual, né? O perdão é muito mais do que um ato único de absolvição. É um caminho contínuo de aprendizado. É crescimento espiritual e crescimento espiritual. Ao longo da jornada da vida, somos confrontados com situações que nos desafiam a perdoar, tanto os outros quanto a nós mesmos. Cada uma dessas experiências oferece uma oportunidade de expandir nossa capacidade de amar, ter compaixão e evoluir espiritualmente. O perdão nos convida a expandir a nossa consciência, compreendendo que todos estamos interligados e que nossas ações têm impacto no todo. A lei da causa e efeito, ação e reação. Às vezes uma pessoa comete algo, como eu disse anteriormente, alguém comete uma injustiça com você, mas se você se colocar no lugar dele e procurar saber por que ele cometeu aquela injustiça, e se eu estivesse no lugar dele, eu faria isso, por quê? Por que eu faria? Talvez você chegue até o conhecimento que você mesmo causou aquele problema. Ao perdoarmos, contribuímos para a construção de um mundo mais harmonioso e compassivo. Em resumo, o perdão é o caminho contínuo do aprendizado e crescimento espiritual que nos leva a um nível mais profundo de autoconhecimento, compaixão e conexão com o divino. Um convite para praticar o perdão diariamente. Perdão é uma prática transformadora que nos convida a cultivar a paz interior e a harmonia nos relacionamentos. Ao perdoarmos, liberamos peso do ressentimento e da mágoa, abrindo espaço para cura e crescimento pessoal. Preste atenção aos seus pensamentos e sentimentos. Quando você sentir ressentido, magoado, pare um pouquinho, né? Reflita sobre a situação e tente compreender o ponto de vista do outro. Falei nesse canto. Pare, pense como se fosse outra pessoa, por que ele agiu daquele jeito, se fosse você, como você agiria, por quê, né? E você vai compreender e chegar a um ponto de entender a situação e talvez na situação perdoar os outros, compreender. Trate a si mesmo e aos outros com gentileza e compreensão. Lembre-se de que todos cometem erros e que merecem ser perdoados. Sempre bato na mesma tecla. Todos nós erramos. Então, se todos nós erramos, não é só um que erra. Então, você está passivo de erro mais adiante. Então, se você perdoar aqui, pode ser perdoado mais adiante. O perdão não é um ato único, mas sim um processo contínuo. Pratique o perdão diariamente, mesmo em pequenas situações. Fala-se muito aqui, como exemplo, no trânsito. O cara está um trânsito na gente. Aí vai, esculacha. Essa semana mesmo, quando o cara passou na minha frente, aí era uma preferência minha. Eu estou na minha preferência, está lá a faixa lá de preferência para mim, eu estou entrando. Quando eu estou entrando, ele vem também. Aí eu ameacei reclamar. Mas alguém estava do meu lado, um espírito bonzinho, chegou para mim assim, você não é espírita? Aí parei, fiquei calado. Mas eu ainda ia encostar no cara, perguntar se ele está doido, aquele negócio, mas é aquela hora que sai. Mas depois eu respirei um pouquinho, aí deixei ele vai embora, não aconteceu nada, mas naquele momento, eu não sei nem por que ele fez aquilo, se está embriagado, alguma coisa ele fez, que ele está na situação e podia causar um acidente, né?
Aqui. Ao praticarmos o perdão diariamente, cultivamos a paz interior e a harmonia dos relacionamentos, criando um mundo mais compassivo e amoroso. Uma mensagem de esperança que o perdão carrega consigo é uma das mais belas e transformadoras que podemos receber. Através do perdão, somos convidados a trilhar um caminho de libertação, cura e renovação, que nos leva à conquista da felicidade plena. O perdão nos liberta das amarras do passado, permitindo-nos deixar para trás o peso do ressentimento, da raiva e da mágoa. Passou, você está vivo, continue vivendo. Deixa aquele negócio para lá. O perdão promove a cura interior, tanto emocional quanto espiritual. O perdão fortalece os laços interpessoais, promovendo a compreensão, a empatia e a reconciliação, no caso de família. E a mensagem de esperança que o perdão nos oferece é um convite à transformação pessoal e à conquista da felicidade plena. Ao escolhermos perdoar, abrimos as portas para o futuro mais leve, feliz e significativo. Assisti um pequeno vídeo aqui. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Quando o perdão alcança os corações. Quando o perdão alcança nossos corações, perdoamos a quem nos fere, a quem nos retira da esperança, a quem nos rouba o que temos de mais precioso, a vida dos nossos amigos. Será mesmo possível isso? Teremos capacidade de estender o perdão a um assassino? Quase sempre, se somos atingidos no mais fundo do sentimento, pensamos em revídeo, em pagar a mesma moeda. E isso tem alimentado as guerras. Mas em 2 de outubro de 2006, quando uma escola no condado de Lancaster, na Pensilvânia, foi invadida por um motorista armado, recebemos uma grande lição. Na sua orgulho, aquele homem dispensou os meninos, 3 mulheres com seus bebês e uma cara. Levantou a barricada na sala onde estavam as meninas. O resultado final foram 5 meninas executadas a bala, outras 5 feridas. Tinham entre 6 e 13 anos de idade. Todas de uma comunidade grande, grupo religioso cristão de costumes ultraconservadores, como a total independência de equipamentos eletrônicos. À medida que a notícia foi sendo transmitida, estabeleceu-se revolta, inclusive contra a família do atirador. Não nos corações dos que receberam os corpos de suas filhas mortas ou feridas. Eles foram consolar os pais, os sogros, a viúva e filhos do assassino suicida. Num verdadeiro entendimento de oferecer a outra face, a da paz, a do perdão, os anjos foram confortar aqueles familiares. Os corações infantis daquelas meninas mal haviam acabado de bater. Seu sangue ainda escorria pelas paredes e carteiras da escola. E eles falavam de não cultivar o ódio. E não foi somente algo no momento. Preocuparam-se de tal forma que abriram uma conta bancária para amparar a viúva dos filhos. Quem pode dizer quem mais sofreu? Quem teve suas filhas mortas ou feridas? Ou quem ficou sob os olhares e as manifestações de ódio do mundo pelos atos insanos de um marido e pai? Aquela comunidade cristã entendeu tudo isso e estendeu braços de apoio e consolo. Dias depois, quando aconteceu o enterro, ao lado da viúva, compareceram ao ato 30 representantes dos anos em solidariedade. Parte da mídia comentou que aquilo tudo era uma insanidade, que era uma comunidade fora da realidade e, por isso, tinha esse tipo de comportamento. Outra parte lembrou que o nome, introduzidos numa Galiléia distante, ensinou que devíamos nos amar uns aos outros. Falou-nos de que todos somos famílias e, por isso, nos devemos mutuamente perdoar. Foi tão enfático em seu ensino que estabeleceu que o perdão deve ser concedido
70 vezes 7 vezes. Na cruz, em plena agonia, lembrou-se de rogar ao Pai Celeste perdão por todos os que assim estavam tratando. Ele próprio retornou para aqueles que o haviam negado, abandonado na hora derradeira, simplesmente para lhes acalentar os corações sofridos e amedrontados. Compartilhou com eles novamente o pão, o peixe, e lhes aconchegou as almas. Assim fizeram os anjos em seu trânsito de dor, seguidores do Cristo. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa. Bom, esse pequeno vídeo nos diz muito sobre o perdão, como diz a imprensa e a família das crianças que foram mortas. Eram translocados, sei lá, como é que pode você estar sua filha crescendo entre 15 e 16 anos e de repente vem um louco lá e começa a atirar e matar. Aí foi quando eles imaginaram qual o motivo daquela atitude, se colocaram no lugar dele. Porque ela, da família Ames, cada um perdeu o filho, mas o assassino perdeu muito mais. Perdeu a família, perdeu o amigo, perdeu tudo, fora a situação que ele estava passando para chegar naquele ponto. Então, elas começaram a entender o que aconteceu com ele, para que ele fizesse aquilo, e aí o perdão. Além do perdão dele, ele vai ter agora que pagar no espiritual, por tudo que ele fez. Por cada um que ele fez, ele vai pagar. Então, o exemplo que foi citado de Cristo na cruz, mesmo na hora do sofrimento, na hora que ele estava sendo chicoteado, estava sendo perfurado de lança, estava morrendo, ele gritou: Pai, perdoai, porque ele não sabe o que faz. Então, mesmo naquela hora, Cristo perdoou a todos. E quando falou também de colocar a face, quando alguém bate na sua direita, ofereça a sua esquerda, já fomos citados aqui em nossas instruções, e não é que o cara deu tapa aqui, você vai e dá o rosto. Então bata aqui também, não é bem assim. É que a face dele é a face da ignorância, a face da brutalidade. E você oferece a outra face. Qual é a outra face? A face contra a brutalidade, contra a ignorância, contra o egoísmo, contra tudo. Então você vai oferecer aquela outra face. Então é por isso que pede. Se alguém bater no seu rosto, você oferece a outra face. Mas não é o rosto, não. Lembre-se que a Bíblia fala por parábola e alegoria. Então essas coisas, então, você tem que mostrar sempre o inverso de tudo aquilo. Se alguém lhe ataca com ignorância, você responde a ele com carinho, paciência, com amor, com dedicação e com esse perdão. Porque você vai tentar entender o porquê ele está fazendo aquela situação, talvez seja até pior do que você imagina. Bom, eu gostaria aqui de expressar minha profunda gratidão pela presença e participação de cada um de vocês nesta palestra. E se tiver alguma troca de ideias, a gente está aqui disposto a tentar, ainda tem tempo, né? Dá tempo ainda de trocar, quem quiser trocar alguma palavra, quiser comentar alguma coisa. E agradecer também pela energia que estamos compartilhando aqui para tornar esse momento, perdão, mais especial ainda. Se alguém quiser comentar agora, sinta-se à vontade. Pois não. Como é? Fala um pouco mais rápido, porque eu sou meio moco. Eu estou entendendo aqui. Quem não consegue tirar o outro? Quem não consegue tirar o outro? O ódio? Sim. Olha, o egoísmo, o ódio, o rancor, tudo isso é coisa maléfica. Tudo. Então, quando você é egoísta e você tem ódio, você só se faz machucar. Porque se você prestar atenção, quando você tem ódio de alguém, quando você olha para aquela pessoa, você se corrói por dentro. Você dá vontade de chegar ali, de pular, de bater, de esganiçar. Você sente um desespero por dentro. Isso, ele comete alguma coisa com você, você tem ódio dele. Por dentro você está se matando, você está cometendo seu auto-suicídio, você está suicidando por dentro. Uma situação que você poderia até
amenizar. Ódio não leva a nada. Vai levar a vingança, vai levar a rancor, a desarmonia. Então, você tem que sempre evitar. Ódio não pode existir no nosso linguajar. Zero de ódio. Zero de egoísmo. O ódio só faz estragar. Cada vez que você sente ódio, você sente rancor, você sente isso aí está lhe machucando por dentro. E a partir do momento que alguém faz uma coisa com você e você tem ódio, você está sendo igual a ele, está vibrando na mesma vibração dele, você está sofrendo do mesmo jeito. Então, se ele faz alguma coisa com você e você releva, você diz, eles são coitados, entrega ele a Deus. Pronto, você vai se sentir bem e ele que vai ficar com o problema dele. Mas se você ficar alimentando esse ódio dentro de você, você vai sofrer bastante, talvez até mais do que ele. Então, temos que extinguir esse negócio, o ódio, o egoísmo. Nós temos que sempre ser solidários, temos que ser sempre amoroso, sempre dedicado. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Eu falo um pouco mais rápido, porque eu sou meio louco, viu? Ninguém quer falar nada não, né? Então tá. No quartel eles ensinam assim, alguém tem dúvida, quando todo mundo fica calado é porque ninguém tem dúvida, está tudo bom. Olha, lembrem-se, fortalecer de novo, o perdão é um presente que oferecemos a nós mesmos, libertando-nos do peso do passado e abrindo espaço para a paz e felicidade. Que a jornada de cada um seja repleta de luz, amor e compaixão. E que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso guia e mestre e modelo, permaneça sempre no coração de todos nós. Obrigado. Vou deixar aqui, querem assistir um pouquinho do novo filme? Interessante. Se quiser eu volto aqui de novo. Ele toca um pouquinho, a gente escutando ele direitinho, dá para tocar um pouco o coração e escutar essa história. Quem quiser também na internet procurar sobre o Amish. Aliás, peraí, esse aqui não. Vou fazer um negócio aqui. Eu tenho outro vídeozinho aqui. Bom. Isso aí eu peguei para educação infantil. Está vendo aquela camiseta branca no varal? Vamos fazer de conta que ela é o pedrinho. Cada pedaço do cartão é um pensamento seu em relação a ele. Descarregue toda a sua raiva atirando para a camiseta até não sobrar mais nada. Daqui a pouco eu volto para ver se você gostou, certo? Aninha gostou da ideia, que era brincadeira, e começou a atirar o carvão. Como era pequena, estava um pouco longe, não conseguia acertar a camiseta. Após uma hora, ela já estava exausta, mas a tarefa estava cumprida. O pai, que observava de longe, aproximou-se e perguntou: Filha, como está se sentindo? Isso me deu o maior conselho, mas olha, consegui acertar muitos carrinhos na camiseta. Muito bem, minha filha. Agora venha até o quarto, pois quero lhe mostrar uma coisa. Ao chegar ao quarto, ele colocou a filha diante de um grande espelho. Quando ela olhou para sua imagem, ficou assustada, pois estava toda suja de carvão. Tão imunda que só conseguia enxergar os dentes e os pequenos olhos. Veja como você ficou. A camiseta que você tentou sujar está mais limpa que você. As
Assim é a vida. Os males que desejamos aos outros retornam para nós. Por mais que ficamos com raiva de alguém, nossos pensamentos, a mancha, os resíduos e a sujeira ficam sempre em nós mesmos. Por isso temos que perdoar sempre. Este vídeo é baseado no livro Perdoar Sempre, de coleção Pequenas Lições. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Então, isso aí foi o exemplo do ódio. Ela tem raiva, então ela foi descarregar aquela raiva que ela tinha da coleguinha dela na roupa. Foi, você aqui essa roupa, essa colega, vai lá e desconta. Ela sujou a roupa todinha lá. Só que depois, quando ela voltou, está toda melada de carvão também. Ou seja, a raiva que ela tinha dela, que descontou na menina, na colega dela, também voltou para ela. Ou seja, também suja. Você sente mal também. Não é só a pessoa que está lá que sofre, quem vai sofrer é você também. Então, perdoar sempre. Estou remontando de alguém? Meu irmão, então eu agradeço, novamente agradecendo a todos vocês, e vamos tentar praticar o perdão de toda maneira possível que a gente puder, perdoar sempre, para que a gente possa viver mais tranquilo. Então, é o presente que Deus nos oferece, e a gente tem que aproveitar e viver muito bem também, com certeza. Leveza, tranquilidade e paz. Muito obrigado. Depois que Mateus pensamento foi levado ao alto, vamos agradecer a Deus, louvar a Ele primeiro, porque Ele é o nosso Criador, nossa sabedoria divina, Ele tudo sabe, tudo pode. Nós te agradecemos pela oportunidade do dia, falando sobre o perdão, que todos nós estamos aqui na Terra para nos melhorarmos, mas enquanto nós também estamos nesse processo de evolução. Então o perdão tem que ser mútuo por conta da necessidade mútua de evolução de todos nós. Todos nós erramos e é óbvio que o perdão é necessário para todos, não somente para mim, ou só para você, mas todo mundo está nesse processo, que é o processo de crescimento. Nós rogamos a Deus que nos ajude, para que nós possamos aprender a absorver as mágoas, para nos reconciliarmos com esse irmão, com essa irmã que ora, nos fez mal, ora, a gente se sentiu desequilibrado em frente a ele ou a ela, mas que são pessoas, como diz aqui na casa espírita, isso é a forma de amor. Até mesmo quando a gente tem um sentimento de dificuldade com uma pessoa, isso significa que lá no fundo a gente tem. A gente aprecia aquela pessoa, só que se magoa. Mas vamos elevar a nossa vontade, os nossos desejos a Deus. Porque os nossos irmãos são ainda tão infância, ainda tão pequena quanto a nossa, e provavelmente vão errar, não somente essa, mas várias vezes. O perdão, ele é indispensável, faz parte da nossa trajetória. E nós precisamos do perdão todos os dias. Eu preciso do perdão todos os dias, e Deus nos perdoa. Ele faz muito mais que isso, né? Ele nos aceita que nós somos, e
e sempre nos enviam, mas sempre mais do que a gente pede. Eles nos enviam todos os dias tudo que nós precisamos para passar aquele dia. Isso é mais do que nós merecemos e ainda mais do que isso. Ele faz isso. E ele é tão bom, supremo, justo, misericordioso. Nós devemos seguir esses passos do Deus de bondade e justiça, que aqui na terra a representação maior é o Cristo divino, né? Que é esse ser puro, pureza, sim, pureza total, é o Cristo. Então nós agradecemos a Deus pela oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre o seu Evangelho, sobre essa palavra tão bendita que é o perdão, e tão necessárias entre nós. E todos nós temos as nossas mágoas e precisamos dissolvê-las para que nós possamos caminhar para frente, caminhar de forma a que nós nos elevemos, que nós construamos uma sociedade equilibrada e que ela se funde e se forma através do pensamento evangélico de Deus, mas que o Cristo deu representativo em atos e palavras. Agora, vamos guardar a pessoa, a pessoa, para que nós possamos fazer comigo. Bom, já aqui. Então vamos dizer a vocês que essa semana é Semana Santa, né? Mas quinta-feira os nossos trabalhos na casa, tá? Então, na atividade normal, vamos ser quinta-feira, né? Mas os nossos trabalhos Prossegue. da mesma forma. Dizer a vocês também como foi bom a gente estar na casa de Alberto, ontem, com o Evangelho e do lado. Tem uma oportunidade muito boa de a gente expandir os nossos braços, né? Porque essa casa é um não tem concreto melhor quando a gente vai Um Evangelho. ao Evangelho, né? Na casa dos nossos irmãos. Então, é uma oportunidade que a gente faz na casa, né? Não é necessário que quiser que a gente vá procurar o Evangelho, procure o nome, para que a gente possa ter uma data. A gente arruma uma data e a gente decide. A gente fazia sempre, a gente tem um roteiro que a gente fazia os evangelhos sempre ao fim, né? Mas, dependendo da disponibilidade das pessoas, nós podemos fazer, se a gente só não pode fazer, na quinta-noite. Não, na missa. Não pode, né? Na quinta, né? Não pode. Na terça. Na terça nem na quinta. noite a gente não pode, né? Às quartas-feiras eu tenho um compromisso de capela, eu tenho um compromisso na casa espírita de capela. Então, as segundas às noites a gente tem as sextas, tá? Nesses dias a gente pode fazer o Evangelho. Mas também o Evangelho não depende só de mim, né? Tem as pessoas que podem ir também nas casas, que podem ir para a cafeteria de capela, então, Palmira, Alberto, Dona Maria, né? Então, a grupo, a gente tem um grupo, esse grupo também Pode fazer a Evangelho, com certeza. mas é importante que a gente possa expandir o Evangelho também nos lados, né? A gente leva o Evangelho nos lados, a gente leva a palavra de Jesus, seja a presença de Cristo também, e os bons espíritos também que vão aos nossos ambientes, aos nossos chefes. Sabe? Nas terças a gente continua com os nossos estudos, se quiser se aprofundar e conhecer um pouco mais a doutrina espírita, nas nossas terças aqui na casa. Breve, a gente está querendo ver se a gente começa a formar o primeiro grupo de estudos para a mediunidade, para a gente poder desenvolver e estudar um pouco mais a mediunidade, né? Esse trabalho de comunicação com o plano espiritual e auxílio também aos mais necessitados. Tudo bem? Vamos então trabalhar? Roberto, eu posso tirar aqui? Você já desligou aqui? Pode tirar aqui.